Previsão do tempo. Oferecimento. Lojas Agropecuárias Alfa. Os melhores produtos estão aqui. Olá, estamos aqui com Peter Scheuer para falar do tempo. Peter, nós estamos iniciando então o cultivo do trigo. Eu queria que você falasse alguma coisa para o nosso produtor, triticultor. Como é que tu vê a expectativa na hora agora do plantio e desenvolvimento e lá para a colheita? Qual é a ideia que você tem do clima para a safra do trigo? Então, Luiz Henrique, a tendência é que esse decorrer de final de outono e ao longo aí do inverno, nós tenhamos um comportamento com as características particulares bem típicas da estação. Então, o verão a gente teve um verão quente, o outono está sendo um verão, um outono mais com cara de outono, diferente dos dois últimos anos, que a gente teve um aquecimento anormal para a época do ano, tanto abril quanto maio foram bem aquecidos, e esse ano aqui está sendo dentro dos padrões. Frio de manhã, aquecido à tarde, geadas que acontecem sobretudo nos planaltos. Então eu acredito que o clima ele seja bem normal para essas culturas. A chuva ela fica um pouco abaixo da normalidade para esse mês de maio, melhorando agora nesse finalzinho de mês de maio. Começa a melhorar tanto no Rio Grande do Sul, Centro-Norte, Santa Catarina, Paraná, aos pouquinhos também vai melhorando, até Mato Grosso do Sul. Então vai melhorando aos pouquinhos. Esse finalzinho de mês a chuva ela é um pouco mais frequente por conta da transição de frentes frias. O mês de junho começa bom com chuva e eventuais episódios de temporais, algum outro tempo severo. E aos poucos o frio ele vai chegando, aquele frio mais de inverno. Então, o frio, a temperatura dentro da média, a chuva ela fica um pouco abaixo da média nesse próximo trimestre. Então isso caracteriza, digamos assim, para o trigo uma condição boa de desenvolvimento, nesse perfil assim. Isso. E vamos falar dele também na sequência dos nossos programas. Eu queria outra pergunta, assim, como é que nós estamos no efeito? Continuamos com clima neutro, a tendência para o final do ano, ou temos um caminho para El Niño? O que você pode colocar para a gente? Pelo que eu andei observando e acompanhando o monitoramento das boias do Oceano Pacífico Equatorial, vem indicando uma neutralidade. Tem ainda um pouco daquele viés de laninha, porque a água está um pouco mais, um pouco abaixo de meio grau, né? Então isso dá aquele um pouco de efeito, né? Ou seja, uma chuva mais irregular. Mas eu acredito que ao longo dos meses ali de outubro, novembro, as águas comecem vagarosamente a se aquecer. Então, da neutralidade, quem sabe até um possível El Niño até o ano que vem, até o final desse ano, principalmente ano que vem, pode estar acontecendo. Claro que a gente vai acompanhando, vai depender muito dos ventos alísios, que acabam sendo mais presentes nessa área aí mais equatorial, vai depender da alta subtropical do Atlântico Sul, outros fatores. E um outro posicionamento com relação a essa sequência, nós vamos ter um inverno rigoroso esse ano ou vamos ter um inverno normal? O que você pode colocar com relação mais à questão do inverno? Então, deu para perceber que ainda a gente não teve um frio forte. A gente teve um frio típico da estação, bem dentro dos padrões clássicos de outono. Ok. Se a gente tivesse um frio forte agora, provavelmente por efeito de equilíbrio da atmosfera, não ia ser tão frio o inverno. Então eu acredito que seja um inverno dentro da normalidade, mas dentro da normalidade não significa que vai ser um inverno quente. Pelo contrário, vai ser um inverno normal, vai ser frio. O verão ele é uma estação quente, o inverno é uma estação que é fria. Então, se a gente fizer uma comparação desses últimos 2 anos, o 2023 nem inverno teve, nem geada teve em boa parte do sul do Brasil. Já o 2024 já teve no mínimo 6 geadas aqui no sul do Brasil, de maneira amplificada, de maneira mais ampla, generalizada. Então esse ano provavelmente que nós vamos ter 6 geadas amplas e umas 10, 11 geadas isoladas. Isso significa que é um inverno bom assim, não é aquele inverno, não chega a ser um inverno rígido, não chega a ser um inverno rigoroso, mas se a gente for comparar o ano passado que teve 3 ondas de ar frio, que equivale a 6 geadas amplas e umas 10 geadas isoladas, é igual, é muito parecido com o ano passado,
Quem sabe até um pouquinho mais frio, quem sabe até mais uma quarta onda de ar polar ali para o início de setembro a gente ainda possa ter. Como é que você imagina a primeira onda de ar polar para chegar para a gente aqui? Ela vai ser uma massa de ar frio que deve estar trazendo temperaturas próximas de 0 grau e negativando nessas áreas mais de planaltos. Então, Planalto Serrano, Serra Gaúcha, Planalto Serrano Catarinense, Campos de Palmas, nessas áreas provavelmente as temperaturas elas vão ficar em torno de 3, 4 graus a 5 graus abaixo de zero de maneira um pouco mais geral. Já nas outras regiões do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste, noroeste gaúcho, sudoeste, até sudoeste do Paraná, região oeste, temperatura próxima de zero, podendo pontualmente ter algum valor negativo, uns 2 ou 3 abaixo de zero, em algumas baixadas mais canhadas. Essa provavelmente vai ser a primeira massa de ar frio, claro que a gente vai acompanhando, mas ela já deve estar acontecendo mais antes do final da primeira quinzena para o início da segunda quinzena ali de junho. Não dá para esquecer também dos padrões de veranico, a gente está tendo agora uma massa de ar que ela é anômala, que ela é mais aquecida, então isso faz com que a temperatura ela fique mais alta, então aquele veranico de maio já está teoricamente acontecendo, ou o verãozinho de maio que o pessoal costuma comentar. Então a gente já está tendo esses padrões e logo a gente começa a ter também outras massas de ar mais frias. E falando um importante agora para a nossa parte mais agrícola aqui, que a gente tem e o nosso mercado efetivamente de cereais. O que você pode programar? Nós estamos na época concluindo praticamente o plantio nos Estados Unidos, certo? Tanto da área de soja quanto da área de milho. O que a gente pode projetar para o clima americano? Você acha que o clima americano, você já contextualizou em outras vezes, que a gente é diferente do norte e sul, que a gente caracteriza aqui, lá é leste e oeste. O que você pode caracterizar, digamos assim, do clima pro americano nessa próxima safra deles, hein? Então, aquela região da Dakota do Sul, Dakota do Norte, Iowa, toda aquela região que está ali mais no meio oeste americano, eu acredito que as condições elas são mais ou menos parecidas com as nossas aqui da região sul e centro-oeste do Brasil. A condição ela é boa, ela não é ruim não. A temperatura ela fica dentro da normalidade. Pode ainda ter algum frio agora nesse mês de maio, ainda pode, mas já começa a esquentar por lá, enquanto para nós esfria, para lá vai esquentar. Então em junho, julho vai começar a ter aquecimento. A única questão é que fica um pouco abaixo da normalidade a chuva. A chuva ela fica só um pouco abaixo da normalidade, mas não é algo assim significativo. Se, por exemplo, em Ojai a precipitação média é 180 milímetros, sei lá, pode chover uns 120, 110, algo assim, mas chove. Então as condições elas são boas e os próximos meses também. E você vê, digamos assim, com uma tendência de já ser a característica de uma mudança de um clima neutro para um El Niño, onde você tem uma característica efetiva, porque tu pega o segundo semestre deles lá, né? Porque seria o nosso aqui. Essa questão já tem um enquadramento desse clima melhor que você fala para os Estados Unidos? Eu acredito assim que nesses próximos meses as condições meteorológicas e climáticas elas são bem de neutralidade mesmo. Bem de neutralidade mesmo. Mas assim, ó, no decorrer ali do final ali de outubro e novembro começa a já ter um padrão de mudanças. Então começa a melhorar um pouco mais a chuva por lá, principalmente no centro-leste. E as regiões do meio-oeste ainda não tanto, mas vagarosamente o centro-leste dos Estados Unidos começa a ter uma melhora na condição de chuva e até o final do ano melhora também por lá a condição de chuva. Ok, então esse foi Peter Scheuer falando do tempo.